Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AB Plan 2022. Eu sou Bruno de Oliveira, repórter da Automotive Business, e eu convido vocês agora para participar do painel Nova Era do Ecossistema Automotivo, valor agregado, eletrificação e lucratividade, né? A pandemia, como todos sabemos, ela provocou diversas transformações no setor automotivo, criou novas tendências, acelerou projetos. E agora a gente vai falar um pouco sobre toda essa transformação e o que as empresas enxergam no futuro, especificamente no setor de autopeças, né? Então, por isso, agora eu convido o Gabor Deak, que é o diretor de tecnologia do Sindipeças, para falar conosco. Bom dia, Gabor, tudo bem? Bom dia, bom dia. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bom, Gabor? Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui nos nossos debates. Gabor, como eu estava falando anteriormente, o setor, né, automotivo como um todo passou por uma série de transformações agora ao longo da pandemia, né? Nesse momento, o que eu queria saber de você a princípio, né, você como representante aí do Sindipeças, que é a entidade que reúne todos os sistemistas e fabricantes de componentes, eu queria saber a transformação pela qual passa o setor automotivo, né, em termos de conteúdo tecnológico. Isso já está sendo sentido de alguma forma no setor de autopeças, ou seja, né, esses lançamentos todos que foram feitos recentemente, que apresentam um maior conteúdo tecnológico, isso está refletindo de que forma, né, dentro das fabricantes de componentes? Acho que a partir de diversos. A primeira, de produtos a médio e longo prazo deverá ser substituído por novos produtos, por produtos adequados ao mercado, e uma série de sistemistas grandes está tomando todas as providências necessárias para que se adaptem para terem os sistemas novos desenvolvidos e disponíveis no resto do mundo e particularmente aqui também no Brasil. A consolidação entre fornecedores de porte médio e pequeno também sempre aconteceu. Existe, dependendo do momento, aquisições, mergers, fusões e coisa que vale. É uma forma de, eventualmente, compartilharmos as competências entre várias empresas e tornarmos as pequenas empresas mais fortes. Então, e, obviamente, no momento de grandes modificações, a probabilidade de uma mudança como essa acontecer é maior ainda. Então, achamos que deve haver, sim, uma consolidação de fornecedores para buscar uma melhor competitividade, uma melhor capacidade de se adaptar aos novos desafios. Certo, Gabor. E também aqui nesse painel agora, eu tenho a honra também de chamar o Carlos Delich, que é o presidente da ZF América do Sul, que também ele vai comentar aqui conosco o ponto de vista específico da empresa, que é uma multinacional. Bom dia, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Giovanna. Bom dia, Paulo. O prazer por este convite. Legal, Carlos. Agora minha pergunta eu endereço a você, especificamente falando sobre a operação da ZF. Carlos, como é que a gente pode imaginar a empresa nesse cenário de transformação, de incertezas também, né? Como é que a gente pode imaginar o planejamento da empresa, né? Como é que vocês estão passando por isso agora diante de tantos fatores, né? Tá fácil planejar a operação na região diante de todos esses fatores aí com problemas logísticos, conflitos internacionais? Bueno, lo único que yo hallo positivo de estos momentos es que no es solamente Sudamérica que tiene problemas. Entonces, eso es positivo, ¿por qué? Porque nos en Sudamérica estamos acostumbrados a situaciones complicadas, mas a situación que nos tivemos con el COVID, que tivemos con la falta de componentes electrónicos y ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, fue una situación considerablemente complicada. Eu acho que nós, en unos minutos, vamos a hablar de cómo es la situación logística, mas este es un punto muy importante también, porque nuestros clientes, obviamente, están buscando a mayor lucratividad. Y cuando ellos tienen un componente electrónico y tienen que decidir en dónde van a poner ese componente electrónico, a lógica fala de que van a poner en el producto que tiene o mejor profitability, o mejor rendimiento económico. Entonces, ahí comienza el problema. Una cantidad de vehículos dejan de fabricarse en el país, en el Brasil, en Sudamérica, y pasan a fabricarse vehículos de mayor costo y de mayor rentabilidad. Mas eso no es solo un problema que termina acá,
porque esos mismos componentes electrónicos muchas veces son transferidos a otra parte del mundo donde ainda tienen más rentabilidad. Entonces, es ahí donde Sudamérica se ve directamente perjudicada. Y lo que você falou, Bruno, es una situación del día a día. Cada día que llega nuestro personal logístico es como abrir el jornal. Vamos a ver con qué nos encontramos. Por sorte, nós temos un contacto muy directo, muy positivo con nuestros clientes. Entonces, cuando nós temos faltante componentes electrónicos y ellos en alguna parte del mundo tienen una reducción de producción, ellos saben mandar esos componentes y nos tratamos de reagir para poder entregar o mayor volumen que você hoje ve a cantidad considerable, reducida de oferta de vehículos que hay en el mercado. Tá certo, Carlos. Agora voltando um pouco com o Gábor para ver o ponto de vista das empresas fabricantes de componentes. Gábor, a gente tem visto aí como uma tendência nos últimos meses, né, o movimento das OEMs em priorizar o valor agregado em detrimento do volume, né? Se está produzindo menos, se está vendendo volumes menores, porém elas estão conseguindo aí de alguma forma compensar essa diferença nos valores, né, dos veículos, né? Eu queria saber da sua parte se essa queda dos volumes de vendas de alguma forma refletiu na operação das empresas, né? Se está produzindo menos no segmento de autopeças ou apenas esse volume da diferença foi deslocado, digamos, para o mercado de reposição? Eu agradeço a pergunta porque acho que ela é muito importante. Primeiro, a tendência de maior valor agregado, eu acho que é consequência de várias coisas e gera uma série de outros resultados. A primeira, nossas exigências em termos de compatibilidade com o meio ambiente, de segurança no trânsito, etc., e conforto e conectividade, fazem com que a gente espere de veículos cada vez mais em termos de conteúdo, de capacidade de compatibilidade com o meio ambiente e com economia de energia propriamente dita. E isso, infelizmente, implica em que a gente acaba acrescentando a cada momento novos sistemas, ou seja, independentemente da rentabilidade, o custo intrínseco dos veículos sobe quando você começa a exigir airbag, ABS, conectividade propriamente dita, emissões propriamente ditas, eventualmente veículos híbridos, flex, por aí vai. Isso também acontece no momento em que, em decorrência da situação econômica mundial, e particularmente da brasileira, devido à pandemia, devido à guerra na Ucrânia, devido à crise dos semicondutores, alta do petróleo, tudo mais que você colocar, a gente tem talvez um pouco mais de pessoas empregadas agora do que algum tempo atrás, mas a renda média das pessoas diminuiu. Então, isso gera uma situação em que o valor do veículo sobe, por exemplo, a partir do momento em que o seu conteúdo sobe, e a renda das pessoas que vão adquirir os veículos diminui. Isso gera uma situação que não terá bons resultados. Agora, como as exigências de atendimento, de condições ambientais, condições de segurança e conforto são obrigatórias, são mandatórias para que você esteja no mercado, me parece que essa tendência é uma tendência definitiva, de que a gente tenha menos veículos de entrada e mais veículos intermediários ou eventualmente melhor posicionados. Não acho que exista oportunidade para um veículo pé de boi, porque não atende às regras, não atende à expectativa, não atende à segurança e não atende à economia de combustível. Então, essa é uma tendência que me parece bastante razoável e, obviamente, todos os negócios buscam sua rentabilidade na medida do possível e o limite é o mercado propriamente dito. Então, essa é a minha visão como Sindipeças. Ok, Gábor. Carlos, a respeito desse tema, como é que a ZF tá vendo todo esse cenário, né, de queda de volume nas OEMs? Vocês aí dentro, vocês têm tratado de fazer uma estratégia mais voltada para a reposição, para compensar uma eventual perda de volume? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sí, Bruno, mas as acciones que nós temos con el mercado de reposición no han sido definidas porque nós veíamos una pérdida con las actividades de los clientes actuales de hoy. Eso ha sido una situación paralela. Nos hemos venido desenvolviendo en actividades de e-commerce, soportando nuestros distribuidores y nuestros varellistas para que puedan entrar en el e-commerce.
Entonces son una serie de actividades que nos vamos en paralelo, no como a consecuencia, sí nos ha servido como resultado, mas esto no es una consecuencia que hayamos optado por mudar a UMA, eso ya venía con el tiempo considerable de nuestro time de mercado de reposición. Y otro punto es que nos venimos con oficinas y training para nuestros mecánicos y tenemos oficinas por todo Brasil para vehículos de pasajeros como vehículos pesados. Si aún no lembro mal, estamos perto de 6.500 oficinas para vehículos de pasajeros y aproximadamente cerca de 200 oficinas para vehículos pesados, dando soporte para ellos debido a toda esta situación de COVID que suma as posibilidades de lograr mejores resultados para nuestros parceiros. Eu Ok, gostaria Carlos, de voltando acrescentar então. alguma coisa, se fosse possível, Claro, Gabor, fique à vontade. sobre queda de volume. Você tem a queda de volume provocada, obviamente, pela pandemia, pela falta de semicondutores, pela guerra na Ucrânia, por tudo que você quiser, mas a queda de volumes já vem vindo há algum tempo, porque 2013 foi o ano de pico na nossa indústria, então as condições particulares do Brasil, agravadas pelas condições internacionais, provocaram alguma queda de volume propriamente dito. Acho que o maior problema, de fato, para os Sindipeças e seus associados, não é exatamente a queda de volume, porque entendo que as empresas estão ajustadas, os volumes estão dentro das expectativas, que não sejam pequenos, mas sim a falta de continuidade. Então, a sucessiva onda de crises, uma atrás da outra, por qualquer que seja a razão, e as dificuldades inesperadas, elas provocam descontinuidade na produção. Você tem o volume programado, você tem uma previsão de vendas, e de repente falta semicondutor para algum componente importado de algum outro lugar, a montadora não segue com os negócios e a gente tem problemas. Para os Sindipeças, o equipamento original representa alguma coisa como 60%, 70% do volume de vendas. E o aftermarket é alguma coisa na casa de 20%. Então, por melhor que esteja o aftermarket, os 20% não conseguem compensar as perdas por descontinuidade dos volumes principais que você tem no fornecimento a montadoras. Esse é o maior problema. Se a gente tivesse um volume eventualmente um pouco menor, mas estável, consistente, poderíamos nos organizar para atendê-lo, e não espasmodicamente como a gente está sofrendo agora. Desculpa. É interessante, Gabor. É interessante porque a gente costuma... Perdão, Carlos, pode continuar. No, Gabor, vos está, como siempre, acertado. Lo que es muy interesante, y también, Bruno, la primera pregunta que vos hizo, ¿cómo hace para programar? O volumen de producción que no vamos a ter los meses siguientes. Falamos con nuestros clientes y los clientes nos falan para nos, oye, ¿qué es lo que vos va a entregar a nos para que nos podamos producir? Entonces parece una piada, mas somos nos los que estamos definiendo, todos los fornecedores juntos, cuál va a ser la producción de nuestro cliente. Entonces, es una situación considerablemente complicada. Y por eso pegué o gancho de Gabor, de que nos llegamos al escritorio mañana y ¿qué vamos a producir? ¿Qué tenemos? ¿Qué llegó en avión de la noche? La situación es de ter todo pessoal, ter todas las cosas prontas para comenzar producción y esperar un componente u otro, o tener nuestro personal en aeropuerto pronto para pegar los componentes para empezar a armar. Lo que faló Gabor de nuevo es correcto. Nos estamos en una situación de incerteza considerable, mas ainda así, a flexibilidad de que nos estemos con nuestro personal en las plantas y o personal todo, compensa. Puede mantener los niveles de producción que tenemos hoy. De otra manera, sería muito más difícil. Sim, Carlos, é interessante o que o Gabor falou, porque geralmente a gente costuma ouvir pelo mercado de que se o OEM está com um volume um pouco mais baixo de vendas, vira a chave e compensa com um planejamento mais agressivo na reposição, e não é bem assim, né? Como não é tão simples assim como o Gabor acabou de dizer, né? Agora, falando um pouco mais também sobre tendências, se nos últimos meses, ainda dentro desse universo das montadoras de veículos, né, os volumes caíram, né, principalmente no setor de automóveis, né, de veículos leves. Por outro lado, a gente pôde acompanhar pelos balanços que houve uma certa retomada da lucratividade, né, pelo menos as receitas aumentaram, né, Gabor? Eu queria saber se isso de alguma forma também refletiu nos fornecedores, né, de componentes e sistemas, né? As empresas também experimentaram esse tipo de fenômeno, né, de volumes menores, mas de ganhos maiores, eventualmente receitas maiores?
Eu não saberia comentar a respeito do resultado das empresas, mas eu sei comentar a respeito das circunstâncias. Se você olhar os resultados de 2020, você teve em março uma paralisação geral da indústria. Nós ficamos 3 ou 4 meses praticamente parados em função do surgimento da pandemia. Este fenômeno, ainda que a gente tenha tido um evento com a Omicron agora no começo do ano, jamais chegou ao nível que nós tínhamos chegado antes. Então, nós não tivemos tantas paralisações, tantas perturbações. De 2020 para 2021, nós aprendemos a conviver e a controlar as circunstâncias em termos de saúde e funcionamento das operações. E isso gerou uma certa normalidade. E as empresas, elas, bem ou mal, um pouco auxiliadas pelas linhas de financiamento, um pouco auxiliadas pela sua capacidade de ajustar os recursos humanos de uma forma mais flexível, pelo menos temporariamente, elas sobreviveram e agora estão tentando retomar uma rentabilidade adequada, porque, no fundo, a responsabilidade da empresa não é apenas produzir resultado para o proprietário da empresa, mas é muito mais importante assegurar a sua continuidade. E essa continuidade passa por gerar resultados, dos quais uma parcela tem que ser reinvestida no negócio, e numa época de transição como essa, em que nós temos todas essas forças agindo juntas e tendências ambientais muito importantes, a gente tem que ter recursos para poder investir nisso tudo. É por isso que você vê uma série de movimentos de empresas criando novos ramos de atuação ou saindo fora de determinados segmentos de mercado, quando elas são grandes, e as pequenas buscando seu caminho para se reinventar e para se encaixar dentro dos desafios das novas condições. Essa é a posição. Certo. Carlos, você tem algo a acrescentar sobre isso? Desculpa, você pode repetir, Bruno? Carlos, a respeito da operação dos resultados financeiros, né? A gente viu que muitas empresas registraram volumes menores de vendas, porém as receitas aumentaram, né? Você poderia comentar esse fenômeno do ponto de vista da ZF, por favor? Sim. Año 2020 foi o ano apocalíptico para nós. 2021 foi muito melhor, mas en vendas, mas os resultados no reflexan eso. Obviamente, si você tem más ventas, la situación es mejor. Año 2020 no puede ser tomado como punto de referencia. Mas no estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de costos, mas hay un punto que es importante, que nos tenemos que tener en cuenta. No estamos hablando de que o aço incrementó de 2020 hasta hoy 200%. Incrementó 200%, 2 veces. Y o aluminio, 100%, o dobro. Entonces, en las negociaciones normales que nos tenemos con nuestros clientes, nos tenemos periodos para negociación. En algunos casos, o periodo normal era humano. Hoy, con estos incrementos, si você no tem una conversa especial con ellos para tiempos más cortos, você more no camino. Entonces, o mayor volumen es ainda más perjudicial. En el caso noso, melhoramos nuestra rentabilidad, mas nos vimos severamente afectados. Otro punto que fue positivo para nos es que estamos entregando productos por el resultado de lo que estamos hablando, de que nuestros clientes prefieren utilizar componentes electrónicos en vehículos más avanzados, nos pudimos entregar componentes de mayor tecnología. Entonces, eso compensó un poco a caída de volúmenes. Mas la situación no es positiva hoy. Si no podemos recuperar los costos, y estoy hablando de los costos básicos de materia prima, estoy hablando de los costos aéreos que están siendo un componente. Normalmente, ningún costo aéreo es incluido en nuestros costos básicos cuando nos cotamos. Mas ahora, la situación está haciendo que estos costos aéreos son parte de nuestros costos normales. Que eso hoy tiene que ser conversado con nuestros clientes, porque si no, o negocio no resulta. Certo, nós estamos agora entrando no terço final do nosso painel e eu queria falar um pouco com os senhores a respeito de eletrificação, né? Nós estamos vendo as montadoras fazendo lançamentos, né? O veículo elétrico aqui no país, embora ainda não represente tanto do total de vendas, mas também já deixou de ser um volume baixíssimo, né, na comparação com anos anteriores. São veículos ainda que são importados, mas de alguma forma eles vão ganhando corpo, vão ganhando publicidade aqui no mercado brasileiro, né?
Isso, de alguma forma, já está fazendo com que os fornecedores, por parte do Sindipeças, e no caso da ZF também, de pensar numa eventual nacionalização de algum componente? Ou como é que nós estamos, Garbor, a respeito de capacidade de fornecimento de componente para esses veículos, eventualmente, se algum modelo vier para o Brasil para ser produzido aqui? Eu tenho a impressão de que a gente passou a entender a eletrificação quando, na verdade, deveria estar procurando a menor emissão de CO2, maior compatibilidade ambiental. E a maior compatibilidade ambiental varia de cada lugar do mundo. Então, quando você tem energia elétrica farta disponível, mas a origem é o gás da Rússia, ou é o petróleo da Rússia, ou seja lá o que for, você, na verdade, está deslocando a sua fonte de contaminação de dentro da cidade, o que é muito bom, mas está levando para algum outro lugar e continua contribuindo para o aquecimento. Então, a gente trabalha no conceito de que o que temos que buscar é a melhor solução em termos de compatibilidade ambiental, de controle de aumento de temperatura ambiente e esse tipo de coisa. E aí o Sindipeças tem feito um trabalho que eu acho assim, realmente excepcional. Existe um grupo que vocês conhecem, chamado Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono, em que a Anfávia, Sindipeças e uma série de outras entidades acadêmicas e mesmo de negócios trabalham juntos no sentido de buscar, entre todas as alternativas de propulsão disponíveis, a melhor alternativa para o país, para cada segmento, para cada nicho de mercado propriamente dito. E a gente tem trabalhado muito junto com eles. Por outro lado, o Sindipeças também tem trabalhado fortemente em preparar os seus associados, os fornecedores. Então, desde 2019 fizemos 2, e agora este ano vamos fazer o 3º, encontro de autopeças. Na primeira, nós trouxemos os presidentes de montadoras para contar o que estava acontecendo, para onde eles iam. Na segunda delas, nós trouxemos o pessoal da Europa, Estados Unidos, Índia e Argentina, México, para contar para onde estes países estavam indo. E agora, esse ano, dia 20 de junho, nós estaremos fazendo o 3º encontro de autopeças, em que nós estaremos trazendo, além dos assuntos de indústria 4.0, de digitalização, de consequências no aftermarket, palestras importantes a respeito de como as empresas asiáticas estão enfrentando essa situação e para onde elas vão, para que cada associado possa entender o que vem vindo por aí e como ele vai se adequar mais eficientemente. A outra coisa que nós fazemos nós temos um comitê de eletromobilidade, que traz periodicamente palestrantes e pessoas do mercado e nós discutimos como nós temos que nos preparar e os associados têm acesso a essa informação. Fazemos encontros com presidentes e diretores comerciais de montadoras e grandes sistemistas, para que eles também expliquem os caminhos para os quais vão. E, finalmente, temos um Instituto de Educação Sindipeças, em que nós temos cursos e tecnologia disponível para ajudar a organizar as empresas no que vem vindo pela frente. Então, não defendemos a eletrificação pura e simples, defendemos a escolha da melhor alternativa para cada segmento. Vou dar um exemplo, talvez um pouco fora do contexto. Imagine um tanque de guerra russo movido a eletricidade num país em que essa altura não tem mais nem tomada para ser recarregado. Quer dizer, existe uma forma de propulsão adequada para cada uma das aplicações, para cada um dos segmentos do mercado. Defendemos que esse país, que é rico em combustíveis renováveis, que optou na década de 70 por alternativas de origem vegetal, que possa aproveitar isto em paralelo à eletrificação crescente no mundo, em direção a uma próxima etapa que provavelmente será a geração de energia a bordo com células de combustível. E colocamos isso claramente para os associados, mostramos os caminhos, ajudamos, treinamos e trabalhamos nesta flexibilização com todas as várias alternativas para que todo mundo esteja preparado. Agora, indubitavelmente, estamos numa fase de transição, há mudanças, precisamos nos preparar. E junto com isso existe, acho que, o problema de linhas de abastecimento e logística. A tendência de comprar da fonte mais barata, de vez em quando, leva a comprar de uma fonte mais barata, mas também vulnerável. Então, você tem vantagem durante bastante tempo e, de repente, você tem uma perturbação do meio ambiente e aí você acaba tendo um custo momentâneo muito maior do que a economia que você teve com um custo mais barato. Isso me lembra do vulcão na Islândia, que durante algum tempo fechou todo o transporte aéreo no hemisfério norte, me lembra dos piratas da Somália, para não falar das outras coisas que estão acontecendo mais recentemente. Eu acho que a indústria tem que encontrar um ponto de equilíbrio em que as linhas de abastecimento elas têm que ser econômicas, mas elas também têm que ter vulnerabilidade reduzida e alternativas. E isso tende a levar as coisas na direção de que
cada região tende a ter um conteúdo local mais significativo e reforçar as oportunidades. Então, enquanto a mudança de tecnologia pode representar uma ameaça para alguns fornecedores, ela também abre a oportunidade de tornar local, confiável e flexível o abastecimento dos componentes propriamente ditos. E, no fim do dia, um veículo elétrico tem para-brisas da mesma forma como um veículo com motor a combustão interna, então, compatível com o meio ambiente, tecnologias alternativas, mas muitos componentes básicos são exatamente os mesmos. Isso dá oportunidade para os associados das semipeças. Tá certo. Carlos, a gente sabe que a ZF na Europa... Perdão. A gente teve um problema técnico aqui com a transmissão do Carlos. Agora sim. Carlos, me ouve bem? Bruno, não estou escutando. Oi. Agora você me escuta, Carlos? Desculpa, não. Você me escuta agora? Enquanto o Carlos tenta resolver essa questão do áudio, eu queria voltar com você, Gabor, para a minha pergunta final. Depois eu estendo ela para o Carlos assim que ele restabeleceu o contato. Aproveitando, né, esse viés que nós temos aqui nesse painel, que é de planejar, né, de como que a gente pode olhar para o futuro, para as empresas poderem organizar seus planejamentos, né, eu queria fazer uma pergunta a respeito de tendência, né, o que você considera, Gabor, principal agora para o segundo semestre, eventualmente 2023? O que é que poderia ser o maior desafio no caso, né? É a questão da falta de componentes, né, desse descompasso logístico, ou é a questão, eventualmente, do preço das commodities, do preço da matéria-prima? O que é que você considera como o principal desafio agora, olhando para frente? O preço da matéria-prima nós estamos enfrentando a essa altura. Eu imagino que com as outras providências que estão sendo tomadas, isso não tenha outro salto do tamanho, por exemplo, do que o Carlos transmitiu em aço, 200% em 2 anos, ou 100% no último ano, e que a gente possa estar numa condição menos atribulada. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos todas as complicações decorrentes das dificuldades de abastecimento, da ruptura propriamente dita. Então, talvez o que nós temos que continuar fazendo é sermos flexíveis e capazes de nos organizar em quaisquer circunstâncias. E nisto, com o histórico nosso de alterações e perturbações do ambiente, nós brasileiros somos muito competentes. Precisamos continuar fazendo isso de forma eficiente, aproveitar todas as oportunidades da melhor forma possível. Então, não acho que um ou outro fator seja mais importante. As atividades continuam e ainda não terão sido resolvidas. Aliás, um livro chamado Negro, que quem tiver tempo deveria ler, porque ele traz exatamente essa informação de que você, às vezes, tem que se preparar para aquilo que é lógico que possa acontecer, mas que você jamais imaginou que poderia acontecer até o momento que acontece. E, portanto, a gente tem que se preparar, porque se você me perguntasse 2 anos e meio, eu jamais acreditaria que teríamos uma pandemia, uma crise de falta de semicondutores, uma guerra militar convencional na Europa, afetando toda a indústria. Tudo isso aconteceu em 2 anos, não inteiramente resolvido, é só olhar o que está acontecendo na China, que está preparado para tudo. Por aproveitar as oportunidades, leve, solto, flexível. Bom, pessoal, é isso, tá? Em nome do Automotive Business, eu gostaria de agradecer a participação do Gabor Deac, do Sindipeças, do Carlos Deilich, da ZF, que infelizmente teve um problema de conexão e não conseguiu restabelecer o contato conosco. Eu me despeço por aqui e agora vocês ficam com o painel O que o setor automotivo aprendeu com a crise dos semicondutores, que será mediado pelo Fernando Miragaia. Vamos lá?